Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Lealdade em Padrão. Nesse vídeo falarei sobre o sorteio da Copa Libertadores da América, os grupos do A até o H, seus componentes, falarei sobre os brasileiros, também falarei sobre os meus palpites. Se o brasileiro vai tão longe, se não vai, quem vai para o mata-mata da Libertadores, os dois que se classificam, quem fica em terceiro, que vai para a Sul-Americana, e quem fica em último, que não vai para lugar nenhum. Mas antes disso, eu vou pedir para você já dar aquela fortalecida no canal, já deixa o seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, compartilhe o conteúdo e não se esqueça de acionar as notificações do YouTube para sempre ser avisado que tem vídeo novo no nosso canal. Mas vamos lá, vamos falar do grupo, né? Dos grupos do A até o H e falar os meus palpites, qual que eu acho. Eu também gostaria também que você deixasse nos recados os seus palpites. Se o seu time que você torce para a Libertadores, até onde você acha que ele vai, ou se não vai ruim, vai perder, meu time não presta, não sei o que, vale tudo, mas coloca no recado. Eu terei o prazer de responder e trocar uma ideia com você. Será de muita valia. E conto com você nos recados também. Mas não esqueça o like. Jamais. Libertadores, vamos lá. Vamos falar do grupo A, que é o grupo do Flamengo. E para mim a melhor equipe da América do Sul há muito tempo. Não somente o último ano que ganhou o título em cima do Palmeiras. Sim, Palmeiras, que ganhou o título em cima do Flamengo, mas depois perdeu. Mas Flamengo, cabeça de chave do grupo A, atual campeão, vai pegar o Estudiantes de La Plata da Argentina, né? Time fortíssimo, multicampeão de Libertadores também. O Cusco, da cidade de Cusco, no Peru, o ex-Real Garcilaso. Acho que você já teve time que disputa Sul-Americana. Você já ouviu falar esse nome, Real Garcilaso? Não existe mais com esse nome. Agora é o Cusco, da cidade homônima, do mesmo nome. E o Independiente Medellín, de Medellín, na Colômbia. No meu palpite, coloco o Flamengo em primeiro. Né? Se bobear ganhando até os 6 jogos, não tem como imaginar um Flamengo até jogando na ponte que partiu, que não vai ganhar os 6, né? Por isso é o atual campeão, time perigosíssimo. Acho que o Flamengo passa em primeiro. Em segundo, coloco aqui que o Estudiantes de La Plata passa em segundo, o Independiente Medellín fica em terceiro e vai ser direcionado a Sul-Americano e o último, o Cusco, ex-Real Garcilaso, ficando em último. Então acredito que o Flamengo passa assim, e sendo cabeça de chave, e passando em primeiro, até com uma certa facilidade. Mas vamos lá, vamos já para o grupo B. Vamos falar do grupo B, encabeçado pelo tradicionalismo Nacional de Montevideo do Uruguai, acompanhados de Universitário de Lima, no Peru, o lendário Coquimbo Unido, que tem um piratinha bem barbudinho assim no seu escudo, é bem curioso, bem legalzinho. E o Deportes Tolima, da cidade de Ibagué, na Colômbia, corintiano, que não tem boas lembranças com esse time. Quando escuta o nome Deportes Tolima, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, o corintiano tem pavor. Mas, vamos lá, vamos falar os meus palpites. Acredito que o Nacional se imponha e passe em primeiro, acompanhado do, deixa eu ver, Universitário do Peru, acho que vai, né? Em terceiro, indo para a Sul-Americana, o Deportes Tolima e o último Coquimbo Unido, né? De time folclórico, vai ficar por aí mesmo, né? Então não vai passar para a próxima fase. No grupo C, que o grupo C é encabeçado pelo Fluminense Futebol Clube do Brasil, do Rio de Janeiro, acompanado de Bolívar, de La Paz, Bolívia, Deportes La Guaira, da cidade de La Guaira, né, da Venezuela, e o Independiente Rivadavia, da cidade de Rivadavia, na Grande Mendoza, na Argentina. E o Fluminense, eu não acredito que ele passe em primeiro, mas se classifica. Calma, torcedor tricolor, eu acredito que o Fluminense classifica, mas quem vai classificar em primeiro, na minha opinião, é o Bolívar, pela altitude. Acho que os 3 jogos na altitude de La Paz, vai ganhar algum pontinho ou outro com Rivadavia, com La Guaira, né? E quem sabe perde para o Fluminense no Maracanã, mas eu acho que terá mais sucesso por causa dos jogos em casa. Então, Bolívar, ao meu ver, passa em primeiro, em segundo passará o Fluminense, indo para Libertadores, indo para Sul-Americana, eu acho que vai o
Deportivo Laguaira, né? Porque o Independiente de Rivadavia, debutante de Libertadores, é um time minúsculo. Não que o Laguaira seja uma equipe venezuelana maravilhosa. Está em segundo campeonato nacional, mas acho que o Rivadavia é menor do que o Laguaira e não vai para lugar nenhum. E o Laguaira vai para a Sul-Americana. No grupo D, o grupo do Cruzeiro, mas não encabeçado pelo Cruzeiro, encabeçado pelo Boca Juniors, tradicionalíssimo time multicampeão de Libertadores da cidade de Buenos Aires, na Argentina, acompanhado pelo Cruzeiro de Belo Horizonte do Brasil, todo brasileiro conhece, a Universidade Católica de Santiago do Chile e o Barcelona da cidade de Guayaquil do Equador. Eu vou citar, eu vou romper os tambores, que eu vou soltar polêmica. Tem Cruzeiro e tem Boca, mas, na minha opinião, o Cruzeiro não se classifica entre os dois no seu grupo, no grupo D. Eu acho que em primeiro não é nem o Boca. Eu acho que o Barcelona de Guayaquil passa em primeiro. Em segundo, o Boca Juniors da Argentina passa em segundo. Os dois vão para o mata-mata na Libertadores. Aí o Cruzeiro fica em terceiro no grupo e vai para a Sul-Americana. E o último de todos, Universidade Católica. Eu acho esse grupo D, o grupo da morte, que é um dos melhores times, né? Então eu acredito que o Cruzeiro não vai para o mata-mata da Libertadores, vai para a Sul-Americana, para o mata-mata da Sul-Americana, um torneio menor, porque é muito time bom, ou ruim, ou mais ou menos, ou é briga de foice no escuro, não sei, mas é que o Cruzeiro acho que não passa. Minha opinião. No grupo E, o grupo do Corinthians, mas o Corinthians não é cabeça de chave, porque não tem tradição na Libertadores. Você vai dizer, mas o Corinthians foi campeão em 2012. Sim, eu sei, foi campeão da Libertadores, mas toda hora tá batendo na trave nas oitavas de final. Teve a vez que passou das oitavas, pegou o Palmeiras em 2000 e foi eliminado. Então, foi 2000, foi até a semi, perdeu para o Palmeiras. Aí pegou o Palmeiras também em 99, foi eliminado nas quartas. Aí quando passou de novo em 2012, foi campeão contra o Boca. Então, mas o Corinthians, fora isso, ou fica na fase de grupo, ou fica na pré-Libertadores, ou, pior ainda, fica nas oitavas de final. Acho que o Corinthians chega a se classificar, mas não passa. Mas baseado nisso, eu acho que o Corinthians se classifica em segundo. Eu acho que o primeiro será o Independiente Santa Fé. Nem o tradicional Peñarol será. Então, na minha opinião, quem passará no grupo do Peñarol, que tem Peñarol, tem Corinthians, tem Independiente Santa Fé e Platense, da cidade de Vicente López, da Grande Buenos Aires. É um time pequenininho, também debutando em Libertadores da América. Eu acho que o Independiente Santa Fé de Bogotá, da Colômbia, passa em primeiro. Em segundo, o Corinthians. Eu acho que o Corinthians passa pela força de Itaquera. Ganha os 3 em Itaquera, ganha um pontinho safado ou outro fora, vai pegar a Platense, empata 0-0, faz 10 pontos, passa em segundo, ganha os 3 jogos em Itaquera, faz 9 pontos. Empata com a Platense em Vicente López, 10 pontos, passa em segundo. Aí eu acho que o Corinthians, no caso, perde os jogos, tanto com o Peñarol, com levar porrada com responsabilidade, e perde também para o Independiente Santa Fé em Bogotá. Mas em Itaquera, a força de Itaquera salvará o Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians para nas oitavas. Também, na minha opinião, só palpite, tenha o seu e não esqueça, coloque no recado também. Grupo F, o grupo do Palmeiras, time do qual eu torço, e Palmeiras, acompanhado de Cerro Porteño de Assunção do Paraguai, Júnior Barranquilla, da Colômbia, e Sporting Cristal de Lima, no Peru. Cerro Porteño e Sporting Cristal sempre acompanhando o Palmeiras. Tem grupos na Libertadores, tem Palmeiras, sempre vai ter Cerro Porteño, sempre vai ter Sporting Cristal, porque é um intruso Júnior da cidade de Barranquilla, na Colômbia. Eu acredito que o Palmeiras passa em primeiro. E vou ser clubista e mais. Eu acredito que o Palmeiras ganha os 6 jogos. Né? Que o Palmeiras é um leão de fase de grupo. Quando é para as oitavas, para as quartas, aí vão lá, não sei o quê. Pero que sim, pero que não. Mi Buenos Aires querido. Eu não compreendo o que tu habla. Mas acaba se estrepando em outras coisas. Mas passa com facilidade na fase de grupo. O Palmeiras é um leão em fase de grupo. Eu acredito que passa em primeiro, Palmeiras, acompanhado pelo Júnior de Barranquilla, que passa em segundo. O Cerro Porteño, acho que vai para a Sul-Americana, vai ficar em terceiro. E quem não vai para lugar nenhum, vai só passear
pela América do Sul, o Sporting Cristal da cidade de Lima, no Peru. No grupo G, o grupo do Mirassol, que o Mirassol, grupo 4, passou longe de ser cabeça de chave, né? Não queria nem como. É o grupo do cabeça de chave LDU, Liga Deportiva Universitária, da cidade de Quito, no Equador, 2.850 metros. É alto, não chega a ser uma cidade de El Alto, que é a cidade do Always Ready, que tem 4.150, é alto para chuchu. Se eu não me engano, eu vi na internet que é algo sobre, acho que é a cidade com a maior altitude elevada no mundo, a cidade mais elevada futebolística, onde se pratica futebol, onde tem um time profissional, que tem o estádio mais alto do mundo. A cidade, obviamente, a cidade mais alta, a cidade de El Alto. Então, eu acho que o Mirassol é meio complicadinho falar alguma coisa pro Mirassol, né? Gosto, time simpático do interior de São Paulo, mas eu acho que aí ele deu o passe em primeiro. Em segundo lugar, vou arriscar-me. Always Ready passa em segundo, por causa da altitude da cidade de El Alto. O Lanús fica em terceiro e o Mirassol só vai passear pela América do Sul, não vai ganhar nada. Na minha opinião, pode surpreender, em vez de ser o Mirassol, o Mirashow. Podem falar o que vocês quiserem. Eu acredito que o Mirassol não passa da fase de grupos. Na minha opinião. Se for para uma Sul-Americana, solte fogos na cidade de Mirassol. E o grupo H, que é encabeçado pelo Independiente Del Valle, na cidade de Quito, né? Del Valle ali fica na região da Grande Quito, ali. Tem o Libertad, da cidade de Assunção, no Paraguai, o Rosário Central, tradicionalismo, time argentino, mas nunca foi campeão de Libertadores da América. Na cidade de Rosário, o rival do Newell's Old Boys. E Universidade Central de Caracas, da Venezuela, time que já pegou o Corinthians, acho que foi na Sul-Americana, né? E o Corinthians ganhou, é um time praticamente semi-amador aqui, mas é aquela coisa, o Corinthians se perdeu em times de nível baixíssimo, nele da Universidade Central, mas eu acho que o Corinthians ganhou da Universidade Central, pelo menos foi uma coisa nesse sentido. Mas, voltando, não perdendo o fio da meada, eu acho que passa o Independiente Del Valle em primeiro, né, com a altitude de Quito, sempre ajudando a cidade, ajudando os times da cidade, né, Independiente Del Valle passa em primeiro, em segundo eu acho que passa, não o Libertad, mas passa o Rosário Central, pela força do futebol argentino, né, sua tradição, passa em segundo. O Libertad de Assunção do Paraguai vai para a Sul-Americana e o óbvio último, Universidade Central de Caracas, na Venezuela. Então esses são os meus palpites. Falei dos brasileiros, falei do quem passa por mata-mata, quem vai para a Sul-Americana, quem só vai passear pela América do Sul. Então, esses foram meus palpites, esses foram os grupos do A ao H, da Libertadores da América. Então não se esqueça, já vou reforçando o pedido, deixe o seu like, se inscreva no canal Lealdade Padrão, compartilhe o conteúdo, acione as notificações do YouTube e não se esqueça, deixa no recado também, é muito importante para poder impulsionar a visibilidade dos vídeos do Lealdade Padrão, para poder dar aquela impulsionada. Deixa o seu recado, fale o que você acha do seu time, se o seu time tá ou não tá na Libertadores, onde você acha que o seu rival vai, pode falar de tudo, então, mas com responsabilidade sempre. Então vamos lá, gente, e agora que vem aos jogos. Palmeiras, vou torcer bastante, vou torcer contra o Corinthians, torcer contra o Flamengo também, mas, vamos ver os jogos, vamos ver até onde o Palmeiras vai, o Corinthians vai, se é que vai, se é que não vai, mas vamos lá, vamos torcer a favor, torcer contra, mas vamos aos jogos.